explicar um pouquinho a questão dos objetos e os objetos do sentido, os objetos do sentido, os sentidos e os objetos dos sentidos. Um pouco dessa dinâmica e como ele recorre. Os sentidos são os que nós conhecemos mesmo, né? O sentido da audição, da visão, do paladar, do olfato, do tato. E os objetos dos sentidos, os objetos do sentido da audição são os sons, tudo que ouvimos, palavras de elogio, que às vezes são veneno para a gente, né? Palavras de elogio, música, e por aí vai, tudo que for som. Também palavras de ofensa, também, né? Grosserias, tudo também é captado, isso é objetos do sentido. A visão são as formas, tudo que pode ser identificado através da visão. O paladar, tudo que pode ser captado pelas papilas gustativas da língua. E o olfato, as fragrâncias, né? Que se pode perceber e identificar. O tato, tudo que se pode pegar e sentir. Temperatura, textura e outras coisas, sensações de prazer, tudo mais que se tem também através do tato. Então, os objetos dos sentidos estão relacionados, são a meta dos sentidos. Os sentidos querem se ocupar dos objetos dos sentidos. De acordo com o 3º capítulo do Bhagavad Gita, eu vou escrever aqui, existe uma hierarquia das estruturas da ação. A parte mais elevada e importante nas estruturas da ação é a alma. A alma, que está dentro do coração, tenta se comunicar com o indivíduo do corpo, com o corpo. Ela tenta se comunicar através de que processo? Da inteligência. Ela é superior à inteligência. Então, a inteligência adquire conhecimento chástrico, ou seja, dos livros, conhecimento teórico, adquire experiência sensorial também, através das experiências práticas, experiência de vida, diferentes etapas da vida, ela adquire essa experiência e ela acumula tudo isso na memória. Então, a alma é superior à inteligência, a inteligência é superior à mente, e a diferença entre a mente e a inteligência é que a mente faz planos, a inteligência só delibera se o plano pode ser executado ou não. Mas a mente é que faz os planos, idealiza os projetos. E para ela tudo é válido. A mente não tem muita noção. Ela faz e fantasia todo tipo de coisa. Mas ela deve levar à inteligência. A inteligência deve ter autoridade sobre a mente. Isso de acordo com o Bhagavad Gita. A mente tem autoridade sobre os 5 sentidos. Sobre os 5 sentidos, que a gente acabou de falar. E esses 5 sentidos têm autoridade sobre a matéria inerte. Isso aqui, meus sentidos têm autoridade sobre isso. Agora eu estou pegando, estou sentindo essa caneta e estou utilizando a caneta bem para poder desenhar da melhor maneira possível, para que vocês possam ver o esquema e que isso fique na memória de vocês. Mas eu também podia ficar irado agora e dizer qualquer coisa: Felipe, você merece uma canetada na cabeça. Qualquer coisa eu poderia fazer com isso. Por quê? Porque os sentidos são superiores à matéria inerte. E esse é o grande problema da ciência ambiental. Porque o que aconteceu? Nós, porque temos os nossos sentidos superiores à matéria inerte, dominamos o meio ambiente, degradamos o meio ambiente, depredamos, maltratamos os animais, maltratamos toda a natureza, não sabemos
reciclar nada disso. E por que fazemos isso? Porque há um interesse que chega só até aqui, não vai até a alma, que é da inteligência achar, antigamente, né, porque tinha conhecimento do extrativismo. Então nós fomos extrativistas várias gerações e agora estamos tentando mudar isso para que as próximas gerações ainda tenham esperança de viver uma vida melhor, diminuir a temperatura do planeta e coisas assim, e corrigir algumas falhas que já estão em vigor devido a atividades anteriores. Mas, voltando aqui, o que acontece é que isso tem que estar alinhado. Mas, às vezes, nós vemos que nós mesmos, os nossos sentidos são tão fortes e impetuosos que arrastam a nossa mente. E a nossa mente é tão convincente em suas fantasias que arrasta a nossa inteligência. E a gente fica com isso aqui não alinhado dessa maneira, do que é superior ao outro, e o outro superior até a matéria inerte. Nós ficamos ao contrário. O que faz a propaganda no mundo material, no mundo como que vivemos? A propaganda trabalha aqui para atingir os sentidos. Então, entra na sua casa a televisão e você liga e vê lá cerveja Skol que desce redondo, não sei o que. Que, por sinal, todas as propagandas de cerveja são bonitas e inteligentes. Eu não sei porque eles têm tanta inspiração para isso. Mas se vocês observarem, vocês vão ver como são bem-humoradas, inteligentes. E as pessoas cada vez consomem mais, né? Cada vez tem mais marca de cerveja no mercado, porque eles vão consumindo. Então, os outdoors, São Paulo proibiu outdoors, a cidade é limpa. Se vocês forem à cidade do México, que é mais ou menos do tamanho de São Paulo, vocês ficam impressionados como é suja. E aí vocês vão valorizar São Paulo, que não tem outdoors, grandes outdoors. Lá no México, todos os prédios, em todos os lugares, bairros, centro, tudo cheio de propaganda. Então aqui a gente não tem isso, mas existem outdoors mesmo aqui em São Paulo, em lugares autorizados, e a gente sabe que tem um efeito. Inclusive eles usam a propaganda. Você olhou para aqui, então veja que funciona. Nosso telefone. Faça propaganda do seu produto. Vocês já viram isso, né? Algo mais ou menos assim. Então, é isso mesmo, é a contemplação dos objetos dos sentidos, é a oferta da natureza, da matéria inerte, atuando para os sentidos se agitarem. Aí enriquece. A criança vai no shopping, quer porque quer, se debate no chão, esperneia, morde, faz qualquer coisa porque quer alguma coisa. E leva umas palmadas, e não pode mais levar. Né? Antigamente se levava umas palmadas, hoje não pode mais levar palmada, ainda mais no shopping, que pode ter uma denúncia instantânea para a mãe. Bom, então esse alinhamento é necessário. E nós ainda temos um grave problema, que eu tenho que dizer aqui agora para vocês. A alma, embora seja a inteligência, seja autoridade sobre a inteligência, ela é impedida de se conectar com a inteligência. Esse vetor aqui não faz de forma natural. Por quê? Porque tem uma estrutura fake que se introduz entre a inteligência e a alma. E qual seria? A âncora, o falso ego. Ela entra aqui, uma membrana que faz esta. Na verdade, deveria ser aqui. Vou colocar porque sai o vetor da alma. A alma é ativa, de acordo com o Bhagavad Gita, é ativa, é proativa. Então ela quer mandar informações para a inteligência. E quem capta é o falso ego. E a inteligência quer consultar a alma. E quando ela vai para cima e diz: ei, eu queria informação, posso fazer isso? Isso é bom para mim? Quem responde? Falso ego. Quem responde é o falso ego. Não é a alma que responde.
Então, olhe o trabalho que o transcendentalista tem que ter, que é lutar para fazer esse falso ego, essa membrana, desaparecer ou ficar mais tênue, ficar porosa, para que de alguma forma a gente consiga comunicação com a alma. Que não é natural. Nada disso é natural. Embora seja o correto, não é natural que funcione assim. O natural é dispersar tudo isso. Os sentidos predominarem, a gente vê às vezes. Vamos dar o nosso próprio exemplo. Nós mesmos ficamos doidinhos com os nossos sentidos agitados, ou com a nossa mente agitada, ou com a nossa inteligência. Tem pessoas que a sua inteligência predomina, são intelectuais, que só a inteligência funciona. Os sentidos às vezes não funcionam, não produzem quase nada, ou nada. E também não se comunicam com a alma. Ou são pessoas completamente mentaloides, como nós chamamos às vezes. Só vivem no mundo da fantasia. Ou são muito grosseiras no sentido, sempre ocupadas das coisas mais grosseiras. Então esse equilíbrio é responsabilidade da pessoa que busca por autorrealização. Bom. Tudo bem? Expliquei? Era para responder a pergunta dele, né? Quando eu voltei para aqui foi que eu me localizei, que eu estava respondendo a pergunta do Marcelo. Tá? Está respondida? É que faltou falar do... Bom, diga. Os 5 sentidos de ação e os 5... Esse é um tema do... Esse é um tema do... Não é de Sankhya. Sankhya que é tema... começo da terceira sessão. No Bhagavad Gita, no capítulo 2, é assim, o capítulo 13 do Bhagavad Gita, o Vedanta Sutra. Esse é um tema do Vedanta Sutra. Demorou essa aí. Esse é um tema do Vedanta Sutra. O Vedanta Sutra trabalha especificamente com isso. É a parte prática do Vedanta Sutra. E o capítulo do Bhagavad Gita que corresponde a esse conhecimento é o 13º capítulo do Bhagavad Gita. É o que trata especificamente desse tema. Eu queria deixar isso para outro momento, tá? Porque, de um modo geral, o que está sendo apresentado aqui por Krishna nessa altura é aqui. Ao estudar o 13º capítulo, a gente pode fazer um estudo do 13º capítulo. Mas se for falar sobre isso como o 13º capítulo explica, então são muitos detalhes. Tá bem? Vamos passar. Alguma pergunta mais sobre a terceira pergunta ou algo assim? Vamos chegar para a quarta pergunta. E a quarta pergunta tem resposta como a terceira. Resposta complexa. Não é uma resposta tão simplificada como foram as duas primeiras. A quarta pergunta é como é que o indivíduo, que o transcendentalista, o Sthita Dhir-Muni, atua. Como é que ele caminha. Então, como é que ele vive nesse mundo? Como é que ele interage nesse mundo? Então, a resposta nós vamos encontrar no verso 64. Quem está livre de todo o apego e aversão e é capaz de controlar seus sentidos através dos princípios reguladores com os quais se obtém a liberdade, pode receber a completa misericórdia do Senhor. Ou seja, nós precisamos estar conectados com a verdade absoluta, com a pessoa suprema, porque todo esse esforço mecânico, como foi falado, ou todo esse esforço teórico, por nossa própria conta, será insuficiente para nós obtermos o resultado último, o resultado da autorrealização. Para obter a autorrealização, nós dependemos
da misericórdia de Cristo. Então, esse verso é muito específico. Ele responde apresentando a teoria de que o yogi, ele tem que tentar, ele tem que fazer todos os esforços possíveis, mas ele também deve deixar a abertura para que o Senhor atue na sua vida. Ele não deve se tornar soberbo ao ponto de pensar que tudo é simplesmente mecânico, ciência e que para por aí, e que não tem a compaixão, a misericórdia, o olhar acolhedor da pessoa suprema. Esse verso quer dizer isso. Porque observe, quem está livre de todo apego e aversão, isso já foi falado desde o começo. Então, agora ele vai atuar dentro da sociedade como Stita Pragya, ou Stita Dhirmuni, mas ele já foi definido que o sintoma existente nele é que ele é livre de desejos. Então ele não tem apego nem aversão. Ele toca a sua vida livre do apego, do medo, da ira, também foi falado. Então ele está livre de todo apego e aversão, é capaz de controlar os seus sentidos, isso também já foi falado antes, através dos princípios reguladores com os quais se obtém a liberdade. Então há um processo. Então, o processo são os princípios reguladores da yoga. Aqui está se falando dos princípios reguladores da yoga. Pode ser o sistema de Ashtanga Yoga, que são os 8 níveis do yoga que vai levar ao último nível de Samadhi. Pode ser outros princípios reguladores de yoga, mas ele adota os princípios reguladores da yoga. E com isso, com os quais se obtém a liberdade. Em Bhakti Yoga, esses princípios da liberdade não são os princípios reguladores, os princípios reguladores que nós conhecemos para prover a ética Vaishnava, a ética que nós seguimos, de não violência, pureza, austeridade e honestidade. Não são esses 4 princípios éticos que têm os princípios reguladores correspondentes. São os princípios de Bhakti. São os princípios que recomendam o sadhana adequado, recomendam a leitura do Srimad Bhagavatam, recomendam a associação com os devotos, a visita aos lugares sagrados. Então esses são os princípios de Bhakti recomendados. Então aqui são os princípios reguladores, com os quais se obtém a liberdade, que às vezes nós pensamos que por nos adequar a um processo, nós perdemos a nossa liberdade e institucionalizamos a nossa fé. Aqui Krishna mesmo está dizendo o contrário. Ele está dizendo que a institucionalização através de princípios que regulam é simplesmente para garantir a liberdade. Então é o contrário do nosso raciocínio. Então é preciso adotar alguma austeridade para se alcançar o mérito da liberdade. Então é isso que está sendo dito aqui. Agora, se ele faz tudo isso, ele ainda não tem garantia. Ele precisa receber a completa misericórdia do Senhor. E ele faz tudo isso e ele fica um candidato. E o Senhor Supremo olha e diz: caramba, esse garoto aí, essa menina aí, são muito esforçados. Eu vou dar misericórdia para eles. E pá, dá misericórdia. E a gente sai ganhando. Né? Aí é muito comum encontrar isso nas histórias dos devotos. Como conhecemos o movimento? Às vezes os devotos chegam, o conhecimento transcendental chega em nossa vida assim, de uma maneira muito especial, às vezes dentro da nossa própria casa, ou em uma situação muito favorável, porque é a misericórdia do Senhor para conosco. E isso acontece também com o transcendentalista que já se capacitou. Tá bom?
Então vem a explicação. O verso 65 explica essa situação. Diz: para alguém que sente essa alegria, a consciência de Cristo, as 3 classes de misérias da existência material deixam de existir. Nessa consciência jubilosa, a inteligência logo torna-se resoluta. Lembram que falou das 3 misérias também antes? Só que no outro, as 3 misérias não faziam efeito. Mas aqui elas nem existem. O indivíduo que está atuando nessa situação, que já é um estitadir, que já está em samadhi, ele tem a mente tão estável que essas misérias não afetam a ele. Ele se mantém focado e recebe a misericórdia do Senhor, é grato ao Senhor, tem gratidão profunda ao Senhor, e ele segue assim. E o que acontece nessa consciência jubilosa? A inteligência logo torna-se resoluta. Ou seja, ela diz: eu sou sua autoridade, mente. Você não vai me dominar. Quem vai dominar sou eu. Você não vai ocupar o meu espaço. Eu é que tomo a decisão. Então ela fica resoluta com a sua atribuição de superior à mente, superior ao sentido, superior à matéria inerte. Tá? Essa é a explicação. Aí agora, Krishna vai explicar no verso 66 que se a pessoa não está vinculado a um processo genuíno e autorizado, então ela realmente não vai poder ativar essa inteligência. Krishna diz: quem não está vinculado ao Supremo não pode ter inteligência transcendental, nem mente estável, sem as quais não há possibilidade de paz. E como pode haver alguma felicidade sem paz? Krishna está fazendo um questionamento, não é uma pergunta, ele não está perguntando a Arjuna, ele está fazendo um questionamento enfático para Arjuna compreender a importância da paz. E como é que se adquire a paz? A paz se adquire com uma mente estável e com uma inteligência transcendental. Como se consegue fazer a inteligência ficar estável? A inteligência vai ficar estável através da prática do processo em que a pessoa se mantenha livre do apego e da aversão, que controle os seus sentidos, que esteja firme nos princípios reguladores e possa então se candidatar à misericórdia do Senhor. Então essa é a inteligência estável, a mente estável e que pode controlar ou que podem comandar essas estruturas da ação para nós agirmos dentro da matéria inerte, que é o que está disponível para nós. E aí ele traz uma analogia, que é uma analogia mesmo. Da outra vez eu disse uma analogia, mas não era. Aqui é uma analogia. Assim como um vento forte arrasta um barco na água, mesmo um só dos sentidos errantes, em que a mente se detenha, pode arrebatar a inteligência de um homem. Homem aqui inclui o conceito de mulher também, o conceito literário de mulher também, tá? Então, não é que a inteligência da mulher jamais será arrebatada. O pobre do homem sim, mas da mulher não, jamais terá sua inteligência arrebatada. Aqui é do ser humano mesmo, homem e mulher. Assim como o vento forte arrasta um barco na água, mesmo um só dos sentidos errantes, em que a mente se detenha, pode arrebatar a inteligência de uma pessoa. Portanto, ó pessoa de braços poderosos, o indivíduo cujos sentidos são restringidos de seus objetos, com certeza tem a inteligência estável. Ele está valorizando outra vez o comecinho que dizia que tem que pôr os membros, tem que restringir os sentidos, assim como a tartaruga põe para dentro os membros na sua carapaça. Então ele está vivificando isso. Só que aqui
tem uma característica própria de rasa. Rasa é a relação de amor entre Arjuna e Krishna. Krishna se dirige a Arjuna aqui como uma Mahabaho, pessoa de braços poderosos. Por que ele se dirige a Arjuna como pessoa de braços poderosos nesse exato momento? Hã? Ele ia brigar? Ele ia lutar? Ele aqui ainda não estava determinado a lutar, né? A Bíblia está dizendo para ele que ele é poderoso. Krishna está dizendo que ele é poderoso, que ele pode lutar. Isso é verdade, mas dentro desse contexto, o que seria? Deixa eu ler o verso anterior, para ver se você... Olha, está dizendo: ó pessoas de braços poderosos, assim como um vento forte arrasta um barco na água, mesmo um só dos sentidos errantes, em que a mente se detenha, pode arrebatar a inteligência de um homem. Estava brincando com ele. Não pode fazer pergunta para mim. Ou se você sabe, responde. Se não sabe, não faz pergunta. É covardia ficar fazendo pergunta para ver se acerta. Tá? Olha só. Krishna chama ele de Mahabahu aqui para dizer: não se assuste. Não se assuste. Porque eu estou falando do vento forte que arrasta um barco, mas você tem braços poderosos para segurar o leme e a vela do barco. Você é uma pessoa tão forte que não se enquadra no caso que eu estou dizendo aqui, de que um vento forte arrasta o barco. Da mesma forma, um só dos sentidos errantes, em que a mente se detenha, pode arrebatar a inteligência de um homem. Você não é esse homem cuja inteligência pode ser arrebatada por um vento forte, porque você tem braços poderosos. Krishna está apenas dando entusiasmo a Arjuna para ele não desistir. Faz parte do relacionamento deles de amigos. Isso é, Krishna está cultivando a autoestima, que nós tanto lutamos por ela, a autoestima de Arjuna. Isso quem explica é Vishwanatha Chakravarti. Tá? Não é uma especulação minha. Isso aqui é um comentador do Bhagavad Gita que explica os nomes usados por Krishna para Arjuna e os nomes usados por Arjuna para Krishna. Tá bem? Então, dentro desse contexto, é por causa do exemplo de Bhagavad. Depois, verso 69, uma outra analogia: aquilo que é noite para todos os seres é a hora de despertar para o autocontrolado. E a hora de despertar para todos os seres é noite para o sábio introspectivo. Ou seja, nesse mundo tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todos. Qualquer pessoa pode viver dentro desse mundo. E ele vai ter seu espaço. Mas os sábios introspectivos têm um tipo de interesse. E as pessoas comuns que estão querendo apenas sobrevivência, autoestima, afetividade, essas têm outros interesses. Tem espaço no mundo, vão conviver, mas para umas é dia, a iluminação, para outros é noite. O assunto não tem nenhum interesse. Isso é que Krishna está dizendo para Arjuna, mostrando o próprio desapego de Krishna. Os faltam 2 versos. Só quem não se perturba com o incessante fluxo de desejos, que são como rios, que entram no oceano, que está sempre sendo enchido, mas nunca se agita, pode alcançar a paz, e não a pessoa que luta para satisfazer esses desejos. Porque há uma propaganda, especialmente agora, nessa era pós-modernista, e de que o que vale é ser feliz. O que importa é ser feliz. Qualquer coisa que seja feita, que traga felicidade para a pessoa, que traga alegria para a pessoa, está valendo. Mas Krishna não concorda com essa teoria. Krishna está dizendo aqui, diferente. Ele está dizendo que é preciso tolerar o incessante fluxo de desejos. E não cair nessa armadilha de ficar cada vez mais cultivando desejos e desejos e desejos. Porque isso é como um oceano que está sempre sendo enchido. Bom,
E o último verso do nosso interesse: aquele que abandonou todos os desejos de gozo dos sentidos, que vive livre de desejos, que abandonou todo o sentimento de propriedade e não tem falso ego, a membrana, só ele pode conseguir a paz verdadeira. Tá? Então está falando do Stita Pragya, do Stita Dhir Muni, que é o sábio de mente controlada, que alcançou o Samadhi. Tudo bem? Esse é um tema que nós usamos para essa sessão no nosso instituto, umas 4 aulas, assim, de 9 às 11h30, 2h30, umas 4 aulas para explicar todo esse tema. E a gente fez aqui um resumo nessas 2 horas. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode tentar responder. Felipe tem preferência. Como é seu nome mesmo? Perguntei e esqueci. Meu, Léo. Léo. Léo também tem preferência. Ok? Então, agora que Só podia, só aproveitando então a sua presença, só podia antecipar o que vai acontecer agora neste momento do Bhagavad Gita, depois de Krishna ter feito esse resumo. Porque Krishna já vai fazer mais uma pergunta e o diálogo continua. Então, Krishna vai... o tema vai mudar, porque assim, o Bhagavad Gita podia ter terminado aqui, não no 71, mas no 72. Se tivesse terminado no 72, seria bem fininho, igual o Bhagavad Gita do Elite, e a gente podia memorizar todos os versos, saber muito melhor o Bhagavad Gita, que a gente sabe, olha a grossura dele, né? Mas o que acontece é que quando termina, olhem só o verso 72, que não é parte da resposta. Olhem que genialidade de Krishna, não podia ser diferente. Este é o caminho da vida espiritual e piedosa. E o homem que a alcança não se confunde. Se, mesmo, somente à hora da morte, ele atinge essa posição, pode entrar no reino de Deus. Isso aqui é Siddhanta puro. Isso aqui é filosofia pura. É tudo que a gente precisa saber qual é o destino da consciência de Cristo. Que é voltar para o reino de Deus. Como? Através do caminho de Nishkama Karma, que foi apresentado. Então, Nishkama Karma, que é Buddha Yoga, que é serviço devocional, que é Bhakti, né? E até quando eu tenho tempo de me render? Eu não quero me render agora, estou muito ocupado. Até quando eu tenho tempo? Mesmo somente a hora da morte, se a pessoa atinge essa consciência, pode entrar no reino de Deus. Mas eu queria fazer uma pergunta, não sei se dá tempo ainda. Faça. O senhor falou ali que a inteligência, né, para chegar na alma, passa pelo ahankara, né, pelo falso ego. E aí, na hora que o senhor falou, eu comecei a pensar em como que a gente faz para limpar, né, esse caminho. E eu comecei a especular, sabe que o serviço devocional? Só que às vezes até no serviço devocional me pego com ego, porque às vezes gera uma satisfação, uma coisa, você se sente prestigiado, enfim. Então, existe uma técnica? É bem interessante, porque serviço devocional é uma resposta universal. Nós tivemos um aluno que não estudava muito lá no instituto, que respondia quase tudo com serviço devocional. E na hora de corrigir ficava com raiva, porque não estava errado. Não estava errado, mas não era certo. Calma, assim, eu não podia botar errado. Enfim, o cara foi aprovado. Só serviço devocional, serviço devocional, serviço devocional. Mas serviço devocional, sim. Só que serviço devocional é gradual e é uma ciência que a pessoa trabalha o autoconhecimento, por exemplo. E ao trabalhar o autoconhecimento, quando ele se identifica como um indivíduo, e ele vai trabalhar sua individuação
para ele poder servir com autonomia. Porque qual é a classificação do devoto de primeira classe? A classificação do devoto de primeira classe é que ele satisfaz os desejos do mestre espiritual sem que o mestre espiritual peça. Isso é o devoto de primeira classe. Então, como ele pode ser tão autônomo a pensar desse jeito? Ele tem que ser autônomo mesmo. Ele não pode ficar numa plataforma eternamente de proporcionalidade. Ele tem que assumir a sua individualidade e com a sua individualidade ele vai despertar criatividade para servir o mestre espiritual e servir a Krishna. Então, é através do serviço devocional que a gente vai fazer isso, mas a gente vai ter que trabalhar esse serviço devocional buscando todo o aperfeiçoamento humano que precisamos para entrar na plataforma de serviço devocional puro. Tem outros, muitas técnicas dentro do processo de serviço devocional. Tá bom? Ok? Essa fórmula é só para o capítulo 2 ou é tudo para o Bhagavad Gita inteiro? Ela é para o capítulo 2 com essas letras. Mas ela é para todo o Bhagavad Gita quando você substitui a letra pela legenda. Jnana unida a Sakama Karma é igual a Nishkama Karma, que implica em Samadhi. Aí é Bhagavad Gita. Todo. Até o 18º capítulo. A fórmula é válida. Depende dos versos que vão variando. Depende do tema, da sessão que está sendo tratada. Porque a sessão Nishkama Karma, por exemplo, é tratada até o 6º capítulo. Esse tema, Nishkama Karma, é trabalhado até o 6º capítulo do Bhagavad Gita com muitos detalhes. Muito bom. Tá bom? O que você pediu para falar, eu respondi isso, né? Eu fiz o que você queria? Eu? Não, é porque eu mudei, né? O Devoto pediu, você pediu para dizer como é que chegaria, como continua. Então o que acontece é que o Bhagavad Gita podia terminar no verso 72 do capítulo 2. Só que quando termina o capítulo 2, Arjuna tem uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Dá tempo? Aí Krishna, você diz, deixa, e ele pergunta, mas vou ler para ficar bem. Ele diz assim: por que queres ocupar-me nesta guerra terrível, se achas que a inteligência é melhor que o trabalho frutivo? Então, lembra que a gente falou tanto da inteligência que domina, que faz, que tem que ser vivificada, né? Como é que você acha que a inteligência é melhor do que o trabalho frutivo, karma, sakama karma e tudo? Por que você quer me ocupar nessa guerra? Porque eu não podemos sair. Você quer que eu fique aqui e lute? Aí Krishna disse, bem, eu tenho que explicar com detalhes agora o que é Nishkama Karma. Aí Krishna vai explicar 3º, 4º, 5º e 6º capítulo. Só para explicar esse tema. Só para essa pergunta. Ele faz outras perguntas, mas a pergunta que gerou todos esses capítulos. E quando chega no 6º, aí Krishna entende, agora eu não posso parar por aqui, porque eu tenho que falar de Bhakti. Aí fala mais 6 capítulos sobre Bhakti. Bem, agora eu também não posso deixar de falar sobre Jnana, sobre conhecimento, porque senão vai ficar parecendo que tudo isso é sentimentalismo, que tudo isso é especulação. Aí vai falar de Jnana, até o 18º capítulo. No fim ele diz, então, entendeu? Se cansa de ágil, entendeu? Eu já falei tudo, você entendeu o que eu falei ou não? Aí eu entendi. Aí Krishna diz, então, agora você decide. Se você entendeu,
você pode fazer de acordo com a sua deliberação. Aí Arjuna diz, eu agora sim, eu vou lutar, eu vou fazer o meu dever. Já no final do Bhagavad Gita. Eu só queria te perguntar, assim, você falou uma hora que a paz se adquire através de duas coisas. Uma é a inteligência estável e ela conseguir pegar a outra. Quem falou? Quem soprou a resposta? Você? Diga. Hã? Fui eu, sim. Então, diga o que você falou. A manifestação. Não. Eu vou pegar aqui como está. Para alcançar a felicidade, você tem que ter paz. Para alcançar paz, você tem que ter mente estável e inteligência transcendental. O que seria inteligência transcendental? A inteligência que está alimentada pelo Shastra, Guru, Shastra e Sadhu. A inteligência que não especula, que não é reativa à lógica mundana, à lógica material, tipo as influências que nós sofremos. Agora, o pós-modernismo, que em termos de filosofia, que eu disse que está tudo liberado. Então não é essa a inteligência, é a inteligência transcendental, a inteligência cujos recursos que ela possui são os recursos que vêm do Shastra, das escrituras. Então, e a mente estável, a mente que não se deixa afetar. Então aí obtém a paz e depois da paz obtém a felicidade. Tá? Vamos parar? Muito obrigado a vocês pela oportunidade.